mundo cada vez mais cercado pela tecnologia, pela internet, por imagens em alta definição, ele mexe com a criatividade, a imaginação e a paixão de milhões de torcedores. Ele foi professor de geografia, mas foi no rádio que marcou um golão. José Carlos Araújo. Prazer estar aqui, garotinho. Tudo bem? Prazer muito grande, prazer todo meu, principalmente batendo bola e falando da minha vida profissional, da minha história, da minha carreira, e até porque, falando da minha carreira, eu falo do rádio, que é a minha grande paixão durante toda a vida. Garotinho, o que é ser um protagonista? Olha, eu acho que, antes de mais nada, tem a mão do homem lá de cima, não é? A luz que te clareia em determinados momentos, determinadas situações da vida, nos levam a ser protagonista. Nada de forçação de barra. Eu me lembro de uma frase do velho Chagas Freitas, que foi governador desse estado, e era meu chefe no jornal O Dia, meu chefe do Miro Teixeira, que nós começamos juntos no jornal. Ele dizia assim: Zé Carlos, você tem luz própria, você vai ter na sua vida muita gente dependendo dessa sua luz para sobreviver. Aí eu saquei, sabe que eu cheguei à conclusão de que eu sou protagonista por isso. É verdade que as primeiras narrações foram ao lado de mesas de botão? Foram na mesa de botão na rua Teodoro da Silva, 813, em Vila Isabel. Uma vila onde eu fui criado, a primeira casa onde eu morava, e a garotada toda vinha jogar botão, porque eu tinha 12 times de botão, os times que participavam do Campeonato Carioca. Eu tinha todos os times, alguns até roubados da capa de chuva da minha mãe ou do meu pai, e eu pegava a tabelinha, que antigamente se elaborava a tabelinha, e eu fazia o campeonato todo transmitindo na sala de casa, no quarto, e ainda fazia a galera, é gol, entrou, entendeu? Então, essa é a história, eu comecei ali. Eu senti porque a minha família, de classe média muito baixa, eu só estudei em escola pública, nunca estudei em um colégio particular, estudei na escola da prefeitura, no ensino hoje fundamental, que era o primário antigo, fiz ginásio científico no Pedro II, na Marechal Floriano, unidade centro, na época era sede, e fiz o ERJ 4 anos de geografia. E quando fiz concurso para o Estado, passei, aí continuei. E aquela época, você já tinha ideia de o que você vai ser. Aí você, teste vocacional, nunca fiz, mas meu pai queria me preparar para eu fazer curso Rio Branco, para ser diplomata e fazer o Itamaraty. A minha mãe dizia, na família não tem nenhum médico. Aí eu optei, para agradar os dois, eu fui fazer o científico para fazer medicina. Aí só que já estava no rádio, ganhando dinheiro, trabalhando 3 horas por dia, ganhando mais do que o salário mínimo, o dobro do salário mínimo do maior de idade, e consequentemente a família toda precisava da minha remuneração. E eu não podia fazer nem medicina, nem fazer direito para me preparar para o Rio Branco. Aí eu fui fazer ou letras ou geografia. Aí eu optei em geografia, fiz concurso e continuei trabalhando em rádio e jornal. Como é que o rádio entrou na sua vida? Entrou por eu ouvir sempre rádio. Eu sempre fui um apaixonado pelo rádio e principalmente por trabalhar o imaginário do ouvinte, do cara que se encontra. O rádio foi o principal meio responsável pela integração no Brasil. Eu me lembro, por exemplo, eu fiquei arrepiado uma vez, eu estava na Rádio Nacional, quando lá no interior da Amazônia, sem ninguém, sem ter energia elétrica, os caras me ouviam por radinho de pilha, através da Rádio Nacional da Amazônia, e faziam convite para eu participar, apresentar show. Na época de Serra Pelada, que estava a exploração do ouro, de minério naquela região, os caras faziam propostas para pagar com pepita de ouro para eu apresentar show com cantores que a gente nem conhecia aqui no Sul, no Sudeste. Eram cantores da própria região, que a Gretchen ia fazer show lá para os caras de Serra Pelada, ganhava uma grana violenta só para dar rebolado e fazer lá o playback dela.
era uma fase do ouro realmente naquela região. Aí eu comecei a me ligar do que representava a minha transmissão no futebol, integrando aquela Amazônia toda com 500 quilowatts na onda curta da Rádio Nacional da Amazônia. Te faz bem, te emociona lembrar daquela época? Ainda hoje. Eu acho ainda hoje, você vê, eu faço televisão diariamente no SBT, o SBT Esporte, a 1h10 da tarde. Eu fiz jornal durante muito tempo, tem site, tem Instagram, tem Face, mas nada me emociona mais do que fazer o rádio. Porque o rádio, você é você. Enquanto que na televisão, você é uma peça de uma engrenagem. Você pode ser descartável. No rádio, não. Quando você é um comunicador, você abriu o microfone, você começou a emitir o seu som, você já está diferenciado dos demais. Eu me lembro de uma frase do Chacrinha, que foi meu grande amigo. Chacrinha e Chico Anísio foram os dois caras que mais me ajudaram no crescimento da minha profissão. Chacrinha dizia o seguinte: não fica preocupado em ser melhor, não fica preocupado em querer caprichar para ser melhor. Seja diferente, você já é diferente. E ele era o mais diferente de todos nós e cresceu e até hoje é homenageado, é relembrado. Era ele a sua grande inspiração no começo? Não, a minha grande inspiração no começo foi Luiz Mendes, porque eu era garoto, o Luiz Mendes era o locutor titular da Rádio Globo. E aí eu escrevia cartinha para a Rádio Globo e saía publicado no jornal O Globo. As perguntas que fazia para Luiz Mendes, Esportes no Ar, era 8 da noite na Rádio Globo, isso na década de 50. E eu me lembro que ele era meu ídolo. Quando meu pai me levava ao estádio, eu ficava olhando muitas vezes para a cabine de rádio, enquanto meu pai se ligava à família toda botafoguense, e eu ficava ligado, olhando para as cabines de rádio, para ver os locutores, se eu identificava algum, qualquer reportagem de revista do rádio, eu recortava para ter, os meus ídolos eram do rádio esportivo. E também César de Alencar, que era o grande animador de auditório, pela voz, pela dinâmica. Por isso que eu tenho consciência de que em 77, com o advento da Rádio Cidade, o rádio mudou a forma de comunicar. E a transmissão esportiva até então, com Valdir Amaral, Jorge Cury, do Alcei Camargo, Orlando Batista, ela era uma transmissão esportiva de excelentes profissionais, todos locutores, narradores. Eu quis exatamente ser o animador da transmissão de futebol. Esse era o meu projeto de marketing. Eu me propus a ser exatamente esse animador, esse comunicador. O Luiz Mendes era o comentarista da Palavra Fácil. Quem deu esse título a ele foi o Valdir Amaral. E como foi trabalhar com ele, trabalhar com o ídolo? Foi um negócio sensacional, que foi um cara que ele morreu ainda trabalhando comigo. Aos 86 anos, ele ainda trabalhava com um estudinho montado em casa, com problemas de saúde, de amputação de pé e tal. Mas era um cara que viajou comigo várias Copas. Era meu amigo e amigo da família. Então, a Deise Lúcida até hoje é minha amiga, amiga da minha família. Então, a gente convive. E era mais do que... Porque você, a rigor, depois o Apolinho também passou a ser esse meu compadre, eu sou padrinho de filho dele. Então, as famílias se uniam. Porque naquela época a gente saía muito à noite. Hoje, no Rio, pelo menos, não se pode fazer isso. Então, era comum toda sexta-feira, nós, profissionais do rádio, era a Vanucci, era o Paulo Stein, era o intendente, saía com as mulheres, íamos ao teatro, íamos jantar. Quantas e quantas vezes, sexta para sábado, a gente amanhecia num castelo da Lagoa, o sol clareando, Francisco Horta contando histórias. Cara, aquilo era gostoso demais. Hoje eu sinto falta disso, desse tipo de convivência e principalmente da liberdade de você ir para uma beira da praia. Eu moro na Barra, mas eu não tenho coragem de ir para a areia com um grupo de amigos, pegar um champanhezinho, curtir a noite, um camarãozinho frito e tal, até ver o dia amanhecer. Eu não faço isso hoje, questão de segurança.
mas faz falta. Esse Rio que eu conheci e que muitos de vocês não conheceram, eu tenho saudade. Como é a rotina, a preparação para narrar um jogo? Olha, eu sempre fui um cara muito disciplinado. Não é por eu ter sido milico durante um período da minha vida, não, mas eu trabalho com relógio, não me atraso, nunca perdi um voo, e olha que eu voo há 53 anos, eu viajo. Nunca cheguei atrasado num jogo. A primeira rotina é a seguinte: se eu vou transmitir, eu tenho que dormir bem. Melhor remédio para a voz é dormir. Então, eu tenho que ter dormido bem. Segundo, eu saio de casa de manhã, por exemplo, eu me preparo, me concentro, lendo tudo sobre o jogo que eu vou transmitir. Pesquisando na internet, lendo jornais, que eu sinto falta de jornal papel, até o papel impresso, o jornal impresso até hoje. E só saio de casa 3h30 antes de cada jogo. Se o jogo vai começar às 5, eu saio 1h30 no máximo. Às vezes não, eu tenho saído até mais cedo, agora eu estou me ligando. Eu tenho saído 12h30 de casa. Então eu chego muito cedo no estádio, me preparo, me concentro. Eu não saberia transmitir, entrar num trabalho chegando meia hora antes. Eu não saberia, de forma alguma. E dá mais trabalho narrar um jogo de Copa do Mundo que envolve uma seleção estrangeira, por exemplo? Olha, não é que dá mais trabalho. O emocional, quando envolve seleção brasileira, ele fica mais forte. E é a única oportunidade que você tem a chance de torcer. Por exemplo, meu clube de coração é Fluminense. Eu sou de uma família de botafoguenses, de pais, de mães, tios, tudo botafoguense, mas eu me apaixonei pelo Fluminense, pelas cores do jogo de botão. Quando eu comecei a jogar botão, o primeiro presente meu de Natal foi um jogo de botão e eu escolhi as cores do Fluminense. E ali eu me apaixonei pelo clube. Agora, quando chega a Copa do Mundo, eu nunca torci pelo Fluminense ao microfone. Pelo contrário, o único clube que me homenageou até hoje foi o Fluminense, mas foi o único estádio onde eu passei perrengue de torcedor querer me agredir. Exatamente num jogo Fluminense e Atlético Paranaense, em que houve agressões covardes em cima dos jogadores do Atlético Paranaense. O goleiro deles era um ex-goleiro do Fluminense, Ricardo Pinto, e os caras da social do Fluminense, que o Fluminense nunca teve nas Laranjeiras, cabine, você transmitia na bancada, na social. Não precisamos de tricolor igual a você, não. Isso não é tricolor. Porque eu estava falando o que eu estava vendo, criticando o que eu estava vendo. Era eu e Sérgio Noronha, eu me lembro até hoje. Agora, Copa do Mundo, dá para torcer. Dá para torcer, não distorcer, mas torcer porque eu estou trabalhando também com o emocional de todo o público que está com a imagem da televisão e sente a falta do áudio da televisão para transmitir emoção. E a imagem da televisão, como o velho Nelson Rodrigues dizia, o videotape é burro, a TV é fria, e é fria. E na televisão não jogam 11 de cada lado, jogam 4, 5, 6, de acordo com os que estão na telinha. Você tem frases, jargões que marcaram gerações. Como é que é esse processo criativo? Vem do nada ou é uma coisa pensada, se testa antes de usar? Se fosse pensado, eu teria uma equipe de produção para mim, né? Mas não ficaria autêntico. Eu vou dar um exemplo. Na lista de chamada, José da Silva Gomes, sou eu. Aí, porra. E o Chico Anísio sempre falava o seguinte: fica antenado, porque é na rua, é com o povão, que a gente vai ter subsídios para o nosso trabalho. Esse foi o Sou Eu. Outra vez eu fui contato comercial da Globo durante 10 anos. Entrei para a publicidade exatamente em 68 e não saí mais. Hoje eu tenho minha empresa, alguns anos atrás eu tenho minha empresa. Aí eu me lembro que eu estou atendendo uma agência em Copacabana e naquela época o contato publicidade, executivo de conta, trabalhava de gravata. Mesmo no verão a gente tinha um terninho mais leve e tal, mas era de gravata. Aí eu estou na Francisco Sá, tinha um teatro lá, eu ia comprar ingressos para ir à noite com a minha mulher ao teatro.
Aí no que eu saí tinha um casalzinho cheio de fumaça na cabeça e tal, bem cheio de baseado mesmo. Aí chegou para mim e disse assim, me arruma 10, não sei se era 10, não era 5, me arruma 5. Aí eu olhei e disse assim, dei 5 para ele, dei 5 para ela. Aí ele, bem doidão, isso de tarde, hein? Falou assim, valeu. Aí eu disse, esse valeu por lance de emoção. A única preocupação nossa é saber sacar e onde vai encaixar aquilo que você pegou naquele momento. Aí disso o Chico era campeão. Todos aqueles personagens do Chico foram sacados da vida real. O Bozó era um companheiro nosso, ele botou o apelido de Bozó, que viveu, trabalho na Globo, com crachá, pendurado, mostrando, pegando as menininhas de auditório, entendeu? Então é só sacar, é sacar. Eu acho que o segredo do meu trabalho é estar antenado. Hoje eu não ando tanto na rua, mas convivo com o povo. Até porque eu tenho um segmento de público na televisão, diferente do segmento de público que eu tenho na rádio. E eu faço televisão para alavancar esse trabalho de rádio. São mais de 60 anos de carreira. Qual foi a maior alegria que você já narrou? Olha, sem dúvida foi a Copa de 94 dos Estados Unidos. Tinham algumas razões. A primeira delas, que meu colega, meu companheiro Carlos Alberto Parreira era o treinador. Segundo, eu como repórter cobri durante 9 anos o Botafogo, do Gerson, do Jairzinho, do Zagallo, do Dr. Lídio, do Admildo Chirol. E esses caras faziam parte da seleção de 94, Chirol, o Dr. Lídio, o Zagallo, o Parreira, que tinha trabalhado comigo no Colégio Estadual, o professor Dalto Santos, em Bangu, durante tantos anos. Então, e era a primeira Copa do Mundo que eu transmitiria com o Brasil campeão. Então, juntou tudo, foi exatamente a transmissão que me deu mais emoção, aquela cobrança de pênaltis. Então, aí que a adrenalina vai lá até lá em cima, né? E depois, em 2002, com a seleção do Filipão, na Coreia-Japão, em Yokohama, naquela final com a Alemanha. Hoje nós estamos cercados de tecnologia de tudo que é lado, né? Televisão, aplicativo de celular, internet. Como fazer para manter o público fiel ao rádio? Olha, eu uso todas essas ferramentas como apoio e alavancando a minha audiência. Eu estou transmitindo um jogo, eu estou com o WhatsApp ligado, eu estou com a Karen e a Juliana ligadas em Face e Instagram e me municiando a galera que está ligada. Além na rádio, tem a ATI também me fornecendo material, tipo assim, os últimos jogos do Flamengo que eu transmiti, o Agde Moreira, um veterano, companheiro nosso, trabalhou na Globo muitos anos com a gente e é empresário e mora em Nova York. Estava no restaurante com o aplicativo dele e me ouvindo e me vendo pelo Face, exatamente me vendo, no YouTube, aliás. Ele estava me vendo e eu mandei alô para ele, no restaurante em Nova York. Outro dia, o Armando Armed, que é o dono da Venâncio, uma rede de drogaria no Rio de Janeiro, estava em Nova York de férias, pegou um taxista carioca e o taxista estava com o aplicativo no rádio do carro, me vendo e me ouvindo, ele indo para o aeroporto. Mandou o WhatsApp para mim na mesma hora, aquela velocidade que o rádio tem. Isso aí, rapaz, deixa o cara. Estou dando a transmissão, o cara está entrando lá no Instagram ou está entrando no Face, no site da Rádio Tupi. Aí, de repente, imediatamente ele entrou, eu estou recebendo a mensagem dele e eu estou dando um alô para ele. Mas como é que esse cara consegue transmitir, está ligado também em todas essas redes? É uma forma que eu encontro de manter o rádio vivo, porque só o rádio dá essa emoção. Só o rádio, através da voz, posiciona a bola, porque vocês vão ver, tem duas coisas importantes. Primeira, o radinho antigo se transformou hoje no celular.
Essa é a realidade. Já em 2002, no Japão, a gente não encontrava loja de rádio no Japão para comprar. Eu sou um apaixonado, tenho aparelho de rádio, tudo quanto é forma. Até hoje eu tenho saudade do velho Transglobe Philco, que era o rádio que tinha a melhor qualidade de som para botar onda curta e tudo. Até hoje eu tenho saudade dele. Então hoje é no celular que o cara tem o som do rádio, da minha transmissão, com delay, logicamente. Só que aquele som, ele tem mais emoção porque ele é agudo. Ele é mais agudo do que grave. O velho radinho pequenininho era mais agudo do que grave. O aparelho de televisão é mais grave do que agudo. E a televisão não se preocupa em equalizar aquele som, só se preocupa com a imagem. E a emoção chega mais fácil a você através das frequências altas e médias, que são os agudos e médios. Isso ninguém me ensinou, não li em lugar nenhum. É só observação minha de ouvinte, de apaixonado pelo rádio. Vamos voltar um pouco no tempo. Você falou sobre o Fluminense e eu sei que é seu time de coração. Como era no início da carreira narrar um gol do Fluminense ou um gol contra o Fluminense? Mexia com você de forma diferente? Olha, não mexia porque a minha grande paixão sempre foi o Fluminense como clube, mas a maior paixão era o rádio. Então, quando eu estava investido na condição de narrador, de comunicador, eu tinha uma responsabilidade muito maior, e tenho até hoje, do que o torcedor. Então eu esquecia completamente o torcedor. Se você disser assim, numa decisão, o Fluminense mexe, mas eu procurava ter a minha... Tanto que tenho colegas meus do interior de São Paulo, que são narradores, que perguntam assim, pô, você grita o gol também do adversário da mesma forma, tipo assim, o Flamengo vai jogar com Independente, você grita gol da mesma forma lá em cima. Cara, eu estou transmitindo um acontecimento jornalístico. A transmissão do futebol é um grande show que tem um envolvimento jornalístico antes, durante e depois do jogo. Então, não posso omitir a emoção que eu estou narrando. Eu tenho que transmitir essa emoção também. É verdade que você se emocionou de forma diferente naquele gol do Renato de barriga na decisão contra o Flamengo? Com o Flamengo, Foi interessante, foi bom você lembrar isso. Realmente foi sensacional. Nesse lance, o Ailton pela meia direita, ele dá um drible. O Ailton tinha sido expulso do Flamengo, porque o Flamengo não queria mais ele e tal, ele está vestindo a camisa do Fluminense. Aí ele dá um drible e chuta. No que chuta, a bola roçou na barriga do Renato. Agora, a posição das cabines, o Renato estava de costa para todas as cabines de rádio. Eu narrei o gol do Ailton. E o árbitro do jogo, Léo Feldman, no gramado, ele viu o Ailton. Tanto que ele botou na súmula e está como documento oficial, não é o gol do Renato, é o gol do Ailton. Então, em razão disso, a vibração, porque foi no final, tanto esse como aquele gol da decisão com o Pet batendo uma falta contra o Vasco aos 43 minutos do segundo tempo. O Vasco estava comemorando, e com o gol do Pet, o Flamengo foi campeão. Isso aí aconteceu exatamente com uma vibração terrível, mas uma vibração como se fosse meu time. Pelo momento final, se no finalzinho do jogo, a emoção é muito maior. Logicamente que hoje, quando você está com a televisão ligada, a emoção da imagem não é a mesma que o rádio te transmite. Por isso que o brasileiro ainda, e eu dizia, brasileiro não vive sem rádio, seu melhor companheiro. Teve uma Copa do Mundo que o Paulo Henrique Amorim era diretor de redação do Jornal do Brasil e eu fiz crônicas para o Jornal do Brasil nessa época. Foi na viagem do Japão, não, Flamengo campeão do mundo em 81, 3-0 contra o Liverpool. E eu escrevi exatamente sobre isso, do brasileiro, do rádio, da emoção. Na Copa de 74, que foi a primeira que eu transmiti, antes dos Jogos do Brasil, a televisão da Alemanha, DOZ, mostrava um documentário sobre o Brasil. E quando mostrava o Maracanã, mostrava a galera com o radinho aqui assim no campo, a geral cheia de radinho. Hoje, se você sair com o radinho, o cara te ganha como ganha com o iPhone, né? Aí eu me lembro que um alemão da televisão chegou para mim e disse assim, por que isso? Vocês não estão acreditando no que estão vendo?
por causa do radinho, se ele está no campo, né? Eu dizia assim, não, é questão cultural, o brasileiro gosta da transmissão do rádio e exatamente para dar mais emoção e identificar os jogadores. Porque muitas vezes você narrando na televisão, você não tem obrigatoriamente que dizer o jogador que está com a bola. Passa um ou dois lances, ele vem, Ailton, o Adnet fez numa festa da CBF, ele mostra as diferenças do narrador da televisão para a televisão do rádio, está aí nos YouTube da vida, exatamente para registrar isso. É muito diferente. E qual gol que você gostaria de narrar, mas não narrou? Brasil e Itália na Copa de 82. Gostaria de ter narrado mais um gol do Sócrates, mais um gol do Zico, porque tanto 82 como 86 foram as Copas dirigidas pelo Tele Santana, que além de um grande treinador, era uma figura humana extraordinária. E quando garoto, eu tinha ele como jogador, como um grande ídolo. Porque ele era magrinho como eu, ele era um cara disciplinado, um cara organizado pra caramba. Tele foi meu grande ídolo como jogador. E o Tele era aquele cara que gostava de futebol bonito, não admitia uma jogada desleal, entendeu? Esse era o Tele Santana, que depois eu convivi muito mais quando ele foi comentarista do SBT, comentarista da Rádio Tupi, comentando futebol e como meu companheiro. Eu revelava tudo isso a ele. 82 e 86, eu gostaria de ter narrado mais gols daquele time que jogava bonito demais sob o comando do Tele Santana. Tinha time de botão do Tele Santana, não? Tinha, lógico que tinha, pô. Ele era... E eu fazia seleção, porque naquela época era muito comum ter cariocas contra paulistas, né? Então o Tele estava sempre na seleção carioca. Eu admirava ele porque ele, apesar de ser o 7, ponteiro direito, naquela época tinha esse negócio de ponteiro direito e ponteiro esquerdo, ele de vez em quando jogava também como centroavante. Então, não era o trombador, era um jogador inteligente. Para mim, o Tele, primeiro, depois o Zagallo, foram os jogadores mais inteligentes, taticamente falando, dentro das quatro linhas. Os caras que organizavam e montavam o jogo com seu próprio posicionamento, independente de treinador. Tele e Zagallo. Carotinho, a gente falou de muitas emoções e muitas alegrias. Mas qual foi o momento mais triste que você já narrou? Caramba, olha, Sarriá, 82, o Brasil sendo eliminado pela Itália com Paulo Rossi. E naquele momento, cada gol do Brasil levantava, a bancada de trás era só de locutor italiano. Aí eles davam tapa na gente, pé da vida, e a gente subia para comemorar. Quando a Itália fazia o gol, a gente murchava e eles se levantavam lá e provocavam a gente. Aquele foi um momento triste, mas eu não posso esquecer também de 98 na França, quando o jogo final, aquele lance do Ronaldo Fenômeno, nos surpreendendo a todos. E o Armando Nogueira, que era meu chefe na ocasião, eu me lembro que na TV Globo ainda falou assim, mas ninguém sacou que o ônibus chegou e o Ronaldo não veio. Por que vocês não sacaram? Tá. O Ronaldo tinha ido para a clínica fazer exame. O clínico da equipe do Dr. Lídio era o mineirinho Dr. Joaquim da Mata. E o Dr. Joaquim da Mata foi com o Ronaldo, fez todos os exames, e não é verdade que o patrocinador tenha exigido que o Ronaldo entrasse. Nada disso. Quem estava escalado realmente era o Edmundo. Eu me lembro que a gente recebeu aquela escalação oficial da FIFA, o Galvão olhando, porra, Edmundo, Edmundo, todo mundo surpreso, a gente não sabe. Aí, de repente, entra o Ronaldo naquela condição que a gente viu, né? Inteiramente fora de si, mas todos os exames clínicos, e eu confiava no Dr. Lídio, que era meu amigo pessoal, e o Dr. Joaquim da Mata também, todos os exames clínicos a que ele foi submetido não davam nenhum problema, ele estava liberado para o jogo. E o 7-1?
O 7-1, rapaz, olha, eu não sei, foi uma contrariedade, foi tristeza. Vou te dizer porque eu saí do Mineirão, eu estava na Transamérica, eu transmitia pela Transamérica do Rio, o Éder Luiz transmitindo pela Transamérica de São Paulo, para uma rede no Brasil inteiro. E eu me lembro que sempre que acabava o jogo, os jogos da Copa do Mundo, principalmente do Brasil, a gente saía para jantar, tomar uns bons vinhos e tal, fosse onde fosse. Mas naquela noite, eu fiquei tão assim, sem rumo. Eu peguei o ônibus da imprensa, eu não estava hospedado junto com eles, não. Eu estava no Hotel Fazenda em Confins, que é pertinho do aeroporto, dá 5 minutos de táxi do aeroporto. Eu peguei o ônibus da imprensa, a melhor forma de sair do estádio, fui para o aeroporto de Confins, tomei um café com leite com 2 pães de queijo e fui dormir no hotel. Cara, eu não quis ligar a televisão, a gente não acreditava. E a minha maior revolta, naquele momento, naquele dia, foi na coletiva do Filipão, quando a ele perguntaram, por que você não mexeu no time quando já estava 2-0? Disse assim, não havia nada mais a fazer. Olha, aquilo ali me deu uma revolta maior do que aquela imagem daquele menininho que a televisão mostrou para o mundo, chorando com aquela decepção diante do que ele estava vendo. Aquilo ali me revoltou porque, primeiro, ele mexeu na escalação, mudou a escalação. Não vou dizer a você que foi a opinião do Parreira, observação, porque o Filipão decidia sozinho, cabeça dele. Se alguém mexia com a cabeça dele, era o Murtosa, mais ninguém. Murtosa era o homem de confiança dele, assistente dele, até hoje. Tanto que no Guangzhou Evergrande, na China, está lá o Murtosa ainda, ele ganhou todos os títulos. Competência ele tem. Agora, na seleção brasileira, fraquejou. E eu acho que ali é que me revoltou mais. E eu fiquei mais contrariado ainda. Eu me lembro que eu dormi assim, como se fosse um porre. Acordei no dia seguinte, fui para o aeroporto, voltei para o Rio de Janeiro. Então foi uma tristeza diferente daquelas decepções de seleções anteriores. Porque eu não vi em nenhum jogo da Copa do Mundo 2014 a seleção brasileira jogar um futebol que me convencesse e convencesse o torcedor de que ela chegaria ao título. Era uma sensação mais de incredulidade do que de tristeza? Exatamente. Porque, da mesma forma que o Dunga, se o Dunga continuasse na seleção, não é que a seleção não ia se classificar, mas a duras penas, como foi a Argentina. Não tenho dúvida disso. Eu acho que aquele negócio de, eu não vou convocar o Marcelo porque eu não gosto do cabelo dele. O cara, você não está escolhendo o cara para casar com a sua filha, não é? Como dizia o João Saldanha, quando dizia, esse cara é bandido. E o João, com quem eu trabalhei durante muitos anos, disse assim, eu não estou escolhendo o cara, o jogador, para casar com a minha filha ou namorar com a minha filha. Entende? É por aí. Copa de 2018 na Rússia. Vai ser a sua 12ª Copa. Acredita no Brasil? A gente é favorito? Eu não diria que o Brasil é favorito, é um dos favoritos. Porque eu acho que a Argentina, que chegou à Copa a duras penas, vai ser candidata forte, não tenha dúvida. Agora, eu tenho certeza absoluta, eu confio muito no trabalho do Tite, na seriedade do trabalho do Tite e principalmente no ser humano Tite, porque ele é um cara que dialoga. Eu vejo depois de Zagallo e Parreira, o Tite como treinador que me transmite mais confiança pela clareza, pela transparência e principalmente pela autenticidade. Ele conversa com os jogadores. Não é fechar o grupo dizendo assim, tá vendo aqueles caras lá da imprensa? É tudo inimigo nosso. Não é isso, não. Você sabe que houve treinadores na seleção brasileira que tinham a família escolar e a família Dunga, mas exatamente jogando a imprensa contra o grupo. O Tite não. O Tite está permanentemente aberto, o ambiente não é de guerra, o ambiente não é de divisão, é um ambiente de somar. Isso aí traz uma energia positiva muito grande e o torcedor está acreditando na seleção brasileira. Mas como plagiando o velho Lobo Zagallo,
o primeiro jogo, o jogo de estreia, é sempre o jogo mais importante de uma Copa do Mundo. Conforme o resultado, conforme a exibição, você tem o norte daquilo que vai acontecer com aquele time, com aquela seleção brasileira. A gente estreando contra a Suíça e fazendo uma grande exibição, ganhando, pode ganhar de 1-0, 2-0, mas mostrando que o time está entrosado e vai mostrar isso, dá a confiança de que nós podemos realmente conquistar a Copa do Mundo. Com uma diferença, e o torcedor sabe disso, Copa do Mundo não é um campeonato. Campeonato ganha sempre o melhor, como aconteceu no Campeonato Brasileiro 2017. O Corinthians disparou porque era o melhor. Agora, Copa do Mundo é um torneio, e torneio, na hora do mata-mata, o emocional às vezes funciona mais do que propriamente o favoritismo. Garotinho, eu passei a infância te ouvindo, a adolescência também, até hoje te ouço no rádio. Então, isso para mim é muito mais do que uma entrevista, a gente está conversando aqui, mas na verdade isso é para mim um sonho de infância. Obrigado por ter me recebido. Obrigado. Parabéns pela carreira maravilhosa. A honra foi minha, Thomas, e principalmente porque uma oportunidade que eu não tenho todo dia de contar um pouquinho da minha história para aquele que me ouve e não me conhece com todo o perfil que eu tenho de simplicidade, de humildade e principalmente de não... Eu nunca fui marrento. Tanto que a gente brincava com o Renato Gaúcho, que é amigo da gente. Pô, Renato, você está marrendo demais. Eu brincava com o Gerson, eu era repórter do Botafogo, cobri 9 anos o Gerson, depois que veio trabalhar comigo e tal. Canhota, você era muito marrento, cara. Mas não é da personalidade da pessoa, entendeu? Então, eu sou o que eu sou realmente. Não tem como esconder, até por isso mesmo, eu acho que do outro lado do radinho, da televisão, o cara me vê por inteiro depois dessa entrevista. Obrigado. Para nós foi um grande prazer te ouvir. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Valeu. E aí, curtiram nossa entrevista? Então se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e curtam nossas redes sociais. A gente volta semana que vem.